O Superman foi o primeiro herói de todos, né, a ser criado. Isso a gente tá falando lá da década de 30. Ele rapidamente se tornou um dos personagens fictícios mais famosos que existem, cara, e um dos mais influentes também, né, inspirou muitos heróis depois dele. O seu nome é um símbolo de esperança, tanto dentro quanto fora dos quadrinhos. E é claro que outras editoras, né, não iriam perder a oportunidade de criar suas próprias versões do Superman, do herói mais poderoso de todos. Alguns desses clones, né, do Superman de outras editoras têm histórias bem criativas e até se diferenciam do herói original. Outras já possuem versões assim bem preguiçosas, cara, com inclusive a mesma origem, né, do filho de Krypton. Porém, mesmo todas essas versões aí, ou a maioria delas, sendo cópias, paródias, né, do Superman, eles têm um nível de poder ali semelhante, próximo a do Superman. Outros são talvez até mais poderosos do que o último filho de Krypton. Algumas versões cópias do Superman conseguem destruir planetas inteiros, enquanto outros não têm nem um pouco desse poder destrutivo. Porém, todos eles têm uma coisa em comum: todos eles usam capa, e a Edna Mota odiaria todos eles. Nada de capa! Mas bem, veremos nesse vídeo então o nível de poder das cópias, das paródias do Superman. Vou ordenar eles dos mais fracos até chegar nos mais poderosos, mostrando os feitos e os poderes de cada uma dessas versões. Então já deixa o like, se inscreve no canal, e eu, né, se você não me conhece, sou o Caio Ferreira, e eu te convido, cara, se inscreve, vem fazer parte aqui do nosso grupo nerd do YouTube, e você vai ficar antenado a essas curiosidades aí da cultura pop. Então vem comigo. Bom, pra gente começar então, All Might. O All Might é facilmente um dos heróis mais poderosos, já apresentado ali, né, no anime Boku no Hero. Apesar disso, suas aparições no anime são da sua versão enfraquecida, graças à luta com o All For One, cara, né, que é um dos vilões lá. Então não sabemos da sua real força, a extensão real dos seus poderes. Porém, sabemos que ele sozinho foi capaz de derrotar o All For One, né, que é o, que nem eu falei, o personagem mais forte da obra até então. E isso diz muito sobre o auge do seu poder. Mesmo enfraquecido, ele foi rápido o suficiente ao ponto de atravessar uma cidade inteira em 30 segundos. E também a pressão do ar feita pelos seus socos, né, eram capazes de fazer casas e prédios tremerem. Durante a luta contra o Nomu, que é um dos vilões também geneticamente modificados, né, o vento gerado pela colisão dos dois personagens estava mantendo todos os outros personagens ali que eram poderosos fora da luta. E o vento também gerado pelo soco do vilão foi capaz de dispersar toda a chuva que estava no local, mano. Olha a força disso, um soco, a pressão do soco fez parar de chover. Ainda na luta contra o Nomu, né, o All Might bateu tão forte, tão rápido, que foi capaz de anular a absorção de impactos desse vilão. Apesar de, dentro desse anime, né, o do Boku no Hero, o All Might ser ridiculamente poderoso, ele infelizmente não chega muito perto dos próximos personagens dessa lista que estão em outro nível. A maioria por aqui tem feitos capazes de destruir planetas inteiros, então infelizmente o All Might fica abaixo aqui e inicia o nosso nível de poder das versões cópias do Superman. E se você quer entender por que o All Might é sim uma versão cópia do Superman, como ele foi inspirado no Superman, eu tenho um vídeo, cara, que eu explico, né, todas as cópias do Superman. Acho que tem 3 partes desse vídeo já, vou deixar no card aqui em cima, depois você assiste lá. Próxima versão cópia do Superman temos o Hancock. Hancock é uma versão do Superman feita pelo Will Smith em um filme que com certeza merecia uma continuação. Infelizmente o Hancock não teve uma história tão bem elaborada, mas sabemos que ele é um alien, né, que veio pra Terra e perdeu também a sua memória nesse processo. Aqui na Terra, os seus poderes o fizeram se destacar, porém a sua personalidade o fez ser odiado por toda a população. Ele é dito como praticamente imortal, já que fazem séculos, né, desde que ele vem trocando de planetas, né, e ele também tá na Terra há muitos anos. Tem super força, pode lançar pessoas e carros com muita facilidade, até mesmo já foi capaz de destruir concreto como se não fosse nada, e atirando chocolate com a mesma força de uma bala, de uma arma de fogo. Ele é resistente ao ponto de não se ferir com balas e aguentou os socos da Mary, uma mulher que ele descobre ter os mesmos poderes que ele. Então, mano, ele é bem resistente. Ele também foi capaz de ir até a lua voando e deixar a marca que o seu melhor amigo, né, Ray, queria como publicitário. Mas como eu disse, ele não teve uma história muito bem trabalhada, então esses são só alguns detalhes que a gente vai pegando ali ao longo do filme. Então, por falta de feitos, ele não sobe mais aqui nessa lista, mas sim, cara, eu acho que o nível de força dele é muito maior do que o do All Might. Temos o Capitão Pátria. Apesar de dentro do universo
universo de The Boys, né, o Capitão Pátria é praticamente invencível, mas ele é bem fraco se a gente comparar ele com outras versões do próprio Superman. O Capitão Pátria, ele é forte o suficiente para conseguir atravessar o braço pelo peito do Black Noir sem esforços. Lembrando que o Noir, cara, ele também é muito resistente, ao ponto de aguentar explosões a queima-roupa, tiros e tudo isso sem problemas. O Capitão Pátria também foi capaz de lutar de igual para igual contra o Brutus, que estava usando ali o composto V, que dava poderes para ele, e sem contar que o Soldier Boy também estava ajudando o Brutus nessa luta. Ele de fato só começou a perder quando os dois começaram a lutar juntos, né, somando ali a ajuda inesperada também do Rugs. Mas bem, o Capitão Pátria tem no seu arsenal de poderes ali super força, pode voar, é invulnerável, tem visão de calor, visão raio-x e uma super audição. Bem os poderes do Superman mesmo. Com a sua visão de calor, por exemplo, ele partiu ao meio um avião, cara, logo em uma das suas primeiras aparições. Mas ele também já demonstrou não conseguir carregar um avião, por exemplo, coisa que a maioria dos personagens dessa lista faria com extrema facilidade. Além disso, como a gente viu, quando mais de um super, né, se junta para combatê-lo, ele mostra certas dificuldades, além de não ter um combate corpo a corpo muito refinado, não tem técnicas de lutas, e por isso então ele fica aqui nessa posição da lista. E agora temos ele, cara, o Omni-Man. O Omni-Man foi o Viltrumita responsável por vir à Terra e preparar o terreno para a chegada dos novos Viltrumitas. Diferente de outras versões do Superman, o Omni-Man, ele não possui a visão de calor ou qualquer tipo de ataque a longas distâncias. Os seus poderes são apenas ali super velocidade, um fator de cura, né, uma cura acelerada, super força, resistência que beira a invulnerabilidade e também pode viver séculos sem envelhecer. Ele é forte ao ponto de levantar sem grandes dificuldades rochas do tamanho de montanhas. E ele também alegou nos quadrinhos ter parado um meteoro do tamanho do Texas. Na animação que a gente viu da Prime Video, ele foi capaz de receber o laser mais poderoso da Terra e teve apenas um sangramento no nariz, né? Gastaram mais de 4 bilhões para fazerem aquele laser e só um sangramento no nariz. Já a sua velocidade é rápida, ao ponto dele conseguir atravessar galáxias com alguns dias, né? Apenas voando. Enquanto ele lutava na Terra também, tinha alguns satélites ali que mal conseguiam acompanhar sua localização de tão rápido. Ele tem mais alguns feitos interessantes também de super força nos quadrinhos. Mas como ainda não aconteceu na animação, eu vou evitar falar mais feitos aqui do personagem para não estragar a experiência de quem ainda não acompanhou, não leu, né, os quadrinhos. E ó, tem vários vídeos aqui no canal do Omni-Man, do universo de Invencível, né? Eu vou deixar no card aqui também. E a segunda temporada foi renovada e eu vou trazer muitos vídeos, cara. Inclusive já soltado o teaser, né, da segunda temporada. Então se inscreve nesse canal para você não perder nadinha desse universo do Omni-Man, Invencível e tudo mais. Mas bem, continuando falando aqui do Omni-Man, apesar dele ser muito forte, ele não possui meios de ataques a longas distâncias, né, como eu já mencionei antes. Mas também o corpo dos Viltrumitas é capaz de sobreviver a ataques letais, desde que tenha tempo ali para conseguir se recuperar, né, desses ferimentos. Mas mesmo assim, os seus feitos de velocidade e força são bem abaixo dos próximos personagens aqui da lista, mas ainda os feitos do Omni-Man são bem superiores ao do próprio All Might, Capitão Pátria, Hancock e etc. Por isso então que ele fica acima desses personagens. Seguindo, temos um outro personagem muito interessante, o Ícone, né, do universo dos quadrinhos da Milestone. O Ícone é um alienígena que caiu na Terra e assumiu a forma de um ser humano, que foi, né, a primeira forma de vida inteligente que ele acabou encontrando quando chegou aqui. Ele não envelhece, então com o passar do tempo, ele assumiu novas identidades para não levantar suspeitas, né. Ele agia como um super-herói em segredo e com o tempo passou a adotar de fato a persona de um super-herói, esperando a tecnologia da Terra avançar para ele conseguir consertar sua nave e voltar para sua Terra. Graças à sua fisiologia única, ele pode então imitar a aparência de qualquer ser humano comum, porém o seu corpo ainda consegue ir além disso. Ele possui um pacote básico de poderes como super força, voar, super resistente, tem muita agilidade, velocidade e também conta com um fator de cura. Além disso, ele também pode se autossustentar, né? Quer dizer que ele não precisa comer ou sequer dormir. Ele pode manipular energia para criar campos de força, pulsos eletromagnéticos, rajadas de energia, né? E também consegue usar isso para aumentar sua própria força. O cara é sinistro. Além disso, ele também possui um alto poder de luta no quesito corpo a corpo, né? Graças à sua participação em guerras como um soldado. Ele também teve um alto treinamento militar ali, conhece altas técnicas de lutas e é muito experiente, né? E também muito inteligente em estratégias. Atualmente na DC Comics, ele não tem muito destaque, mas a variedade de poderes desse personagem é óbvio que deixa ele acima dos outros que eu citei anteriormente. Não podemos esquecer desse aqui também que eu já citei em outros vídeos, Metro Man. Metro Man é a versão do Superman do filme Megamente, cara. Quem aí não lembra desse filme? Ele tem praticamente a mesma origem do Superman, mas ao invés do seu planeta explodir, ele foi sugado por um buraco negro. Só que ele não tem grandes aparições assim dentro do filme, mas do pouco
pouco que ele demonstrou já torna ele um dos seres mais poderosos de todas as versões. Ele foi resistente o suficiente para nem se importar com o ataque do Megamente ali vindo de um satélite e carregado com energia solar. A sua velocidade é tão extrema que ele praticamente parou o tempo. Ele conseguiu percorrer toda a cidade e fez diversas atividades ali enquanto fingia estar preso pelo Megamente, mano. Isso foi absurdo, o nível do Flash. Ainda criança, ele era capaz de levantar toda a sua escola com apenas uma única mão. E o vilão Titã, né, ao receber os poderes do Metro Man, conseguia lançar prédios inteiros como se não fosse nada com as mãos. Nenhuma das máquinas criadas pelo Megamente ali tinha capacidade de conseguir ferir o Metro Man. Isso vai desde lasers do sol até mesmo robôs gigantes. Pra falar a verdade, cara, o personagem não tem nem mesmo uma fraqueza conhecida e apenas fingiu ser vulnerável ao chumbo. Fingiu. Mas como ele apareceu muito pouco no filme e os seus feitos de poder brutos são bem fracos em comparação aos próximos dessa lista, eu vou ter que deixar ele aqui, cara. Mas olha só, de tudo que ele demonstrou na animação, eu acredito sim que ele tá à frente dos outros que eu citei anteriormente. Isso obviamente eu sei que vai ter controvérsias, né? Vai ter pessoas que vão falar, não, mas o Omni-Man é mais poderoso que ele. Não, mano, é assim mesmo. Se você não concordar, você pode fazer a sua própria lista aqui embaixo nos comentários e me explica o porquê. Bota um feito ali que talvez vai me convencer. Mas bem, seguindo, temos agora o Gladiador. O Gladiador é um dos membros do Império She-Ra no universo da Marvel e ele também é um dos personagens mais poderosos e importantes da Marvel. Ele teve muitas mudanças ao longo dos anos, né? Sendo guarda da família real ali de She-Ra e também outra hora até mesmo o imperador, o líder dessa nação. Mas algo que nunca muda é como ele é absurdamente forte. Seus poderes são basicamente os mesmos poderes do Superman e com esses poderes o personagem já foi capaz de superar a Thor Jane Foster, né? Que tinha todos os poderes do Thor e também atacou completamente Asgard. Inclusive em outro ataque a Asgard, né? Ele percorreu toda a galáxia enquanto Heimdall piscava. Ele fez isso para evitar ser visto por aqueles olhos ali do Heimdall, né? Que guarda os portões de Asgard. Quando o mutante Vulcano, que é o mutante nível Ômega, tomou o Império She-Ra para si, o Gladiador se cansou das suas ordens e conseguiu vencer o personagem, né? Durante uma luta. Lembrando que nem eu falei, o Vulcano é um dos mutantes níveis Ômegas mais poderosos da Marvel. O Gladiador tem o costume de lidar com pesos pesados com muita frequência nos quadrinhos da Marvel e já lutou com personagens muito poderosos, Thor, Hulk, Bill Raio Beta e deu trabalho para todos eles. E até mesmo lutou contra uma hospedeira da Força Enigma, cara, e os seus poderes criaram tsunamis inteiras. Lembrando que a Força Enigma, né, é um dos poderes cósmicos mais poderosos da Marvel. Mas apesar de tudo isso, o Gladiador tem uma grande fraqueza. Os seus poderes vêm com base na sua confiança. Quanto mais ele acredita ser forte, mais poderoso ele fica, né? E ao contrário também, se ele acredita que ele não é capaz, ele vai ficando fraco. Então, apesar da sua força base ser bem alta, ele não está o tempo todo ali com o seu potencial no máximo, o que não deixa ele subir um pouco mais aqui na lista, já que os personagens acima dele aqui nessa lista têm total controle sobre os seus poderes, né? Na verdade, a maioria deles. Mas isso vocês vão descobrir ao decorrer aqui ao longo do vídeo. Próxima paródia do Superman, temos o Shazam. Shazam é um dos personagens mais famosos da DC e um dos poucos que consegue rivalizar com o Superman quando o assunto é super força. Com os poderes reunidos ali pelo mago Shazam, o personagem Shazam tem os poderes reunidos de 6 deuses gregos, né? E assim ele se torna um dos mortais mais poderosos vivos. Ele mesmo já saiu no braço algumas vezes contra o Superman e a luta foi muito equilibrada, né? Algumas vezes ele ganha, outras vezes ele perde. Geralmente o Superman que vence. Mas bem, ele mesmo já trocou golpes com o próprio Adão Negro e até mesmo já venceu o Adão Negro. E pra quem já viu o filme do Adão Negro, sabe que o cara é muito poderoso também. A resistência do Shazam não fica muito atrás não, cara, já que ele foi capaz de sobreviver aos ataques do Superboy Prime, que é um dos vilões mais poderosos da DC. Tinha que equipes inteiras lutar contra o Superboy Prime. O Shazam também foi confirmado como o 9º ser mais rápido do planeta Terra, atrás apenas de velocistas, do Superman e da Mulher Maravilha. Porém, mesmo ele sendo muito poderoso, ele ainda tem uma fraqueza que com o tempo ele vai se perder. Ele ainda é apenas uma criança e por isso ele não tem tanta experiência ou maturidade para utilizar os seus poderes ao máximo, mesmo tendo a sabedoria de Salomão, que, cara, ele raramente utiliza a sabedoria de Salomão. Já foi dito que quando ele atingir a idade adulta, aí sim ele se tornará o maior herói da Terra. Mas até chegar nessa idade ideal, cara, então ele fica aqui nessa posição da lista porque, como eu falei, falta experiência, falta maturidade para utilizar melhor esses poderes. Seguindo, temos o Supremo dos quadrinhos Image Comics. O Supremo não faz parte nem da DC, né, e nem da Marvel, como eu falei. Esse personagem faz parte da Image Comics, uma outra editora. Um garoto chamado de Ethan Crane vivia com seus pais em uma fazenda e ao ser exposto por um meteorito ali que caiu, ele acabou ganhando seus superpoderes.
poderes, sendo que o que mais se destaca, né, entre esses poderes é a sua super força. Ele já foi capaz de empurrar toda a Índia para evitar que o país, né, fosse atingido por um maremoto. E durante uma das suas lutas, ele foi capaz de sacudir toda a cidade de Tóquio. Tá achando que isso é exagerado? E se eu te disser, cara, que com apenas um taco de beisebol, ele conseguiu acertar um meteoro e dividir os átomos desse meteoro? Isso sem contar que o único fio de cabelo desse personagem suporta até mesmo 1000 toneladas. Ele também é capaz de voar acima da velocidade da luz e resistir a atrações ali gravitacionais, né, até mesmo do tamanho de um buraco negro. O seu poder de reação e reflexo é de 1 nanosegundo. Para você entender, isso é uma velocidade que ficaria quase no mesmo nível da reação do Flash. Ao esfregar suas mãos nos quadrinhos, uma vez ele criou uma onda de energia forte o suficiente para destruir portas que resistiriam até mesmo a ataques nucleares. Mas apesar de ter feitos tão impressionantes de força, eu ainda não consigo deixar ele mais acima nessa lista. Isso porque os próximos são praticamente deuses. Eu vou explicar o motivo deles estarem então no top 3. Vem comigo. Em terceiro lugar temos o Imperium. O Imperium é mais uma das versões da Marvel ali criadas, né, para se assemelhar ali, a copiar um pouco do Superman. Mas esse ele não veio do universo Meia. O Meia e nem sempre age como um super-herói. Durante as incursões dos quadrinhos, né, um evento anterior às Guerras Secretas, ele foi capaz de segurar 2 terras. E com isso ele conseguiu impedir que essas terras se colidissem, né, e destruíssem os seus universos. Mesmo assim, as terras colidiram e os universos foram destruídos. E ele sobreviveu a essa destruição, vagando pelo vazio que antes era ocupado pelos universos. Ele mesmo já foi capaz de dar um soco tão poderoso no Hulk que fez o Hulk voltar para sua forma de Bruce Banner, mesmo contra a vontade do Hulk. O cara conseguiu até mesmo levantar e lançar toda a cidade de Atlântida, meu irmão. Qual força tem que ter para isso? É quase segurar um pequeno planeta. A sua visão microscópica é tão poderosa, cara, que ele já alegou uma vez conseguir ver uma pessoa morta e o universo inteiro de distância, né? Tipo, tava em outros planetas, ele conseguia ver. A sua visão de calor é forte o suficiente para lançar o Hulk e matar também o Namor. Isso porque ele pode lançar também, né, essas rajadas na velocidade da luz. Então, meu irmão, é muito difícil desviar dessas visões de calor. Eu acho que só com isso que eu falei, dá pra vocês entenderem então o motivo dele estar aqui em top 3. Eu não coloquei em segundo lugar por detalhes, cara, mas eu também acredito que se ele fosse estar ali em segundo lugar, não seria nenhum absurdo. Ele está acima do Supremo, que eu citei anteriormente, justamente por conseguir ter segurado 2 terras, que naquele momento ele estava basicamente, né, impedindo a destruição de 2 universos. Como eu falei, apesar do Supremo ser poderoso, os seus feitos não são tão imponentes, cara, como esse e o próximo da lista, que foi capaz de bater de frente contra o próprio Imperium. Então assim, sem chances, né, do Supremo subir aqui para essa posição, mas o Imperium talvez conseguiria ficar em segundo, se liga só. Temos aqui Marvel Azul. O Marvel Azul é um dos maiores gênios da Marvel e um dos heróis mais poderosos também, se liga só, porque a maioria das pessoas nem conhecem ele. Ele possui PhD em Física Teórica e Engenharia Elétrica. Mais tarde ele conseguiu então seus poderes através de experimentos com antimatéria. Graças à falha no seu projeto, ele conseguiu poderes de manipulação da matéria, manipulação também da antimatéria, voar, super força, super velocidade e percepção mental aprimorada. Ele é tão forte que foi capaz de nocautear o Hulk do universo Ultimate com apenas um único golpe. Oh my God! E o próprio Namor comparou a sua força com a força do Hulk, cara, com muita raiva, e do Thor. O Marvel Azul já até mesmo brigou com o Sentinela, que é um dos maiores pesos pesados da Marvel, e fez o personagem sair da órbita com apenas um soco. Armas nucleares são incapazes de ferir o Marvel Azul, cara, e ele também já resistiu até mesmo a ataques cósmicos do herói Nova. Junto da Monica Rambeau, ele foi capaz também de forçar o Galactus a voltar para sua câmara de criação. A gente tá falando do Galactus, cara. Em alguns quadrinhos mais recentes, o Marvel Azul foi capaz de destruir a forma física de um Beyonder, apesar de não ter ferido em si a entidade. A sua segunda colocação vem por conta dele então ter feitos superiores à maioria dos personagens dessa lista. O único que poderia tentar pegar essa posição é o Imperium, mas como eu falei, o Marvel Azul já trocou alguns golpes ali com uma versão mais poderosa do Imperium, então, na minha opinião, o Marvel Azul ainda ficaria aqui na frente. A briga, rapaz, nesse pódio aqui tá sinistra. Não podemos esquecer, obviamente, da cópia mais famosa, né,
né, da Marvel, assim, do Superman, que é dito muitas vezes como o próprio Superman da Marvel. Estamos falando do Sentinela. Não tem como deixar ele de fora de uma lista como essa e nem mesmo deixar ele de fora da primeira colocação. De todos aqui que eu citei, eu diria que ele é o que mais tem chances de derrotar o próprio Superman original, né, durante uma luta. O personagem Sentinela tem poderes que dariam pra ficar uma semana listando pra vocês, mas os principais são super força, resistência, super velocidade, controle da luz e das sombras, telepatia, manipulação da matéria, super regeneração e a imortalidade, também manipulação de energia, geração de energia e etc. E só pra avisar, o seu fator de cura é absurdo, meu irmão. Ele é um dos maiores fatores de cura da Marvel de todos os quadrinhos. Alguns dos seus principais feitos de super força, né, foi quando ele lutou ali de igual pra igual como o Hulk Quebra-Mundos, por exemplo. Os dois lutaram com tudo e ambos caíram exaustos após a luta. E cara, o Hulk Quebra-Mundos é uma das versões mais poderosas do Hulk, se não a mais poderosa. O Sentinela também já foi capaz de superar nos quadrinhos o Homem Molecular, que estava instável mentalmente, uma versão, digamos que mais fraca do Homem Molecular, mas ainda assim é um puta feito de poder, cara. Também tem a icônica cena dele simplesmente rasgando o deus da guerra, o Ares, né, depois também de ter humilhado o próprio Ares durante uma luta. A sua força é tão grande que ele com as mãos foi capaz de rasgar o tecido da realidade. Fora a sua segunda personalidade, quando ela assume ali, né, o corpo do Sentinela, uma personalidade muito malvada. Inclusive, essa personalidade foi capaz de colocar medo no Doutor Estranho, deus da magia, e no Loki, que estava como mago supremo naquele momento. E ao se soltar, cara, inclusive o Vácuo foi capaz de lutar contra todos os Vingadores e os diversos heróis ali que estavam próximos ao mesmo tempo. Ele estava sozinho. E eu tô doido pra ver ele ser adaptado nos cinemas. Segundo alguns rumores, veremos ele aparecer ali um pouquinho no filme dos Thunderbolts. Eu espero que isso aconteça, mas provavelmente o Sentinela, assim como o Hulk foi ou o Thor, vai ser mais um dos personagens que deve ser nerfado. Mas eu acho que nem tem o que fazer, né? Pra ter uma trama, ter uma história, tem que nerfar, porque o cara é muito poderoso, né? Eu queria que não nerfasse, mas provavelmente vão nerfar. Olha o que fizeram com o Hulk. Mas e aí, nerds, qual a sua versão cópia, paródia favorita, e pra você qual é a mais poderosa? Esse vídeo tá ok? Lembrando que tá saindo vídeo todos os dias no canal. Clica aqui embaixo pra se inscrever e deixa o like também. Valeu!